O que a gente tem de informação são as imagens, as fotos, né? O treino aberto de sábado deu para mostrar muito pouco, até porque ainda não estava numa fase mais avançada da preparação para o Clássico. É claro que já estava pensando no adversário de amanhã, o Atlético para esse jogo na Arena MRV, para o Cruzeiro tentar voltar a vencer, né? Já são 3 rodadas sem vitória, 1 derrota e 2 empates. Agora o Cruzeiro precisa voltar a vencer para retomar o caminho das vitórias e quem sabe ainda seguir sonhando com o título do Campeonato Brasileiro, por mais que a vitória do Palmeiras no final de semana tenha aumentado ainda mais essa diferença para o líder da competição. O sonho permanece vivo, né? O terceiro colocado de uma campanha regular até aqui, tanto que esse é o pior momento do Cruzeiro, né? Dentro da competição, com 3 rodadas sem vitória. É o Cruzeiro para tentar voltar a vencer. As dúvidas, elas existem por conta do tempo que alguns jogadores ficaram sem atividade, né? O Wanderson e o Christian, por exemplo. O Christian até atua no último jogo do Cruzeiro, aquele empate contra o Sport, mas naturalmente seria preservado. A lesão do Matheus Henrique acaba forçando a entrada dele e ele nem consegue terminar aquela partida. Mas dá pra gente dizer, Vildi, tá tudo bem com eles, ele tá bem, o Wanderson também, a turma treinou hoje, participou de forma integral das atividades, esperou e é um cronograma, né? O Cruzeiro trabalha com esse cronograma, alguns jogadores, eles não são tão exigidos em determinado dia de trabalho da semana, para que eles possam ser mais exigidos nas atividades finais, né? E aí a gente fala de 2 jogadores que participam muito dessa característica do Cruzeiro, uma marcação mais alta lá em cima no campo do adversário, o Wanderson e o Christian, 2 jogadores que jogam, fazem muito esse trabalho sujo, né? De voltar para tentar recompor e ajudar na marcação, então exige muito fisicamente. Mas a turma tá bem, acho que não deve ter nenhuma dúvida. A única baixa fica mesmo por conta do Fabrício Bruno, né? Que jogou hoje pela seleção. Tá fora desse jogo, não vai dar tempo, agora já confirmado, né? Dá pra gente... Ele mesmo, né, acabou confirmando, né, que ele até tentou, né? Isso não é legal a gente dizer, ele tentou, mas os voos que saem do Japão não encaixava para que desse tempo dele chegar, né? Ele acabou confirmando isso, né? Depois da derrota do Brasil hoje. E ele acaba confirmando isso, que o Cruzeiro também tentou que ele pudesse antecipar esse voo, mas não encontrou passagem, não tinha voo disponível para poder retornar para Belo Horizonte para tentar reforçar o Cruzeiro. Então a tendência é que ele retorne mesmo no sábado, jogo contra o Fortaleza aí já no Mineirão. A informação é porque você tem um voo que sai do Japão via Los Angeles e chega ao Brasil e esse daria certo. Mas o voo que sai via Europa, que era o que tinha, não daria tempo dele chegar e por isso a dificuldade. A gente tá do outro lado do mundo, né? 7 horas da manhã, né? 7h30 aqui o jogo, era 7h30 da noite lá, né? Eles estão na nossa frente. Isso aí é complicado, né? Geralmente, quando você volta pela Europa, na verdade, você tem 36 horas de viagem. Exatamente. Entendeu? Você vem 12 horas até, qualquer lugar ali, Paris ou Alemanha, sei lá onde. Aí você fica lá no aeroporto 4 horas, 6 horas, por aí. Exato. É complicado, é ruim demais. É por isso que se tenta vir para Los Angeles, porque você faz menos tempo de voo. Mas, infelizmente, nesse, que deve ser o que todo mundo procura, não dava mais tempo dele pegar. Enfim, por isso que ele não veio. E no final das contas, gente, eu acho que foi melhor nesse sentido, né? Para ele se fortalecer mais, receber o carinho dos companheiros quando ele chegar, da família, acho que é isso que ele está precisando nesse momento, né? A gente já falou do que aconteceu e também falou que o Cruzeiro tem muita experiência e o Jardim também nessa questão de blindar, de reforçar o mental para que o jogador possa passar com mais tranquilidade por tudo que ele passou hoje e ainda está passando, né? Porque haja crítica, né? Tá todo mundo ali em cima dele. Então, fora isso, na questão dos principais ali, o Cruzeiro vai ter todo mundo, talvez alguma mudança no que diz respeito à questão tática, porque é um Atlético diferente esse que o Cruzeiro vai enfrentar do que ele enfrentou na última vez, né? Sem a gente estava até falando, né, Hulk no banco, o Bernardo deu certo, a zaga modificada, faltando um monte de gente, então tenho certeza que dentro daquilo que o Jardim fala o tempo inteiro, que é o estudo do adversário, dessa vez ele teve que estudar muito, né? Porque ninguém nem sabe o que vai entrar do outro lado, né?
Mas é uma característica parecida do que foi aquele segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil, né? Verdade. Quando o Sampaoli assume, e aí ele vai totalmente pro escuro, né? E aí a resposta até foi uma das perguntas que a gente trouxe pra entrevista coletiva depois daquela vitória por 2-0 no Mineirão. E aí ele respondeu de uma forma bem simples que o trabalho do Cruzeiro é esse, já conhecido, que ele não iria mudar, ia seguir o que estava fazendo. Então a tendência é que seja esse mesmo Cruzeiro com o Jonathan Jesus na vaga do Fabrício Bruno. Acho que é mais ou menos isso, né, Sérgio? Talvez seja só a questão tática ali, ele pode ter alguma mudança até de posicionamento, né? Muito mais em relação ao que o Atlético vai apresentar do que efetivamente do time dele titular, né? O time do Cruzeiro não muda, né? Não tem o que mudar, não tem por que mudar. Não tem o Fabrício Bruno, ok, vai o Jonathan Jesus. Acho que até que poderia ser o João Marcelo também, mas tá voltando de contusão, está se recondicionando, o Jonathan Jesus tá jogando mais aí ultimamente, acho que vai ele mesmo pro jogo. Não tem muito o que fazer. Agora, em relação ao Atlético, nem a gente tá falando aqui, não sabe como é que vai entrar, o Leonardo Jardim também tá lá quebrando a cabeça. Como é que o São Paulo vai armar esse time? Como é que vai ser esse sistema defensivo? Quem vai jogar pela direita? Como é que vai ser o meio de campo, que é primordialmente um setor muito forte do Cruzeiro? Como é que vai ser do Atlético? Então, acho que o Cruzeiro também não tem muito o que inventar, não. É o time que todo mundo conhece, saiu o Fabrício Bruno, entrou o Jonathan Jesus e tá tudo certo. Não, e o pessoal pergunta, mas eles não recebem a escalação antes? Sim, eles trocam a escalação, ou o árbitro vai levar um para assinar e ver a escalação do outro, é isso que acontece no vestiário. Só que a forma de jogar é completamente diferente, né? Você pode saber até quem vai jogar. Por isso que você vê em jogos como esse, muito quando o time entra em campo, né? O treinador chama um, fala uma coisa, chama o outro, fala outra coisa, chama o outro, explica, você vai para lá, você vai para cá. Mais ou menos isso, né, Lélio? É o que vai se ver na arena amanhã. Ah, sim, com certeza. Vai acertar lá na hora, não tem como fazer não, ninguém sabe. Ninguém sabe, mas é claro que o Rafa tá apostando, por exemplo, que, né, com exceção do Fabrício Bruno, é o time do Cruzeiro que a gente se habituou a ver. E também não há muito motivo para surpresas nesse momento, né? Não. Então, vamos ver se vai se confirmar, mas o certo é que o Christian já voltou a treinar, né, Rafa? Sim. O Wanderson também. Então, eles são titulares do time do Cruzeiro. E o Caio Jorge cumpriu suspensão, é o artilheiro e vai estar escalado com certeza. A não ser realmente que o Jardim tenha preparado uma surpresa muito grande. E quando eu falo uma surpresa grande, tipo assim, ele jogar com Gabriel Barbosa e Caio Jorge juntos amanhã. Essa é surpresa. Entendeu? Isso aí seria surpreendente, né?